Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. Nossos telefones 38766146, 50525555. Hoje, gente do MPD que fala. Parceria Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, parceria que só foi possível graças ao empenho do promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano. Prazer tê-lo aqui, Dr. Liviano. Prazer, Zancopé. É uma honra, uma alegria que a nossa parceria perdure e ela existe graças aos amigos do MPD, como Pfeiffer, Ricardo, Arnaldo, que nos honram aqui com a presença nessa oportunidade. Que tenhamos aqui uma conversa importante para informar a sociedade sobre os temas em debate. Também conosco o cientista político Alberto Pfeiffer. Prazer tê-lo aqui, Pfeiffer. Prazer, Zancopé. Obrigado pelo convite, ao amigo Liviano, por essa oportunidade de debater temas de destaque da agenda nacional. Pfeiffer é coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Isso mesmo. Lá na USP desenvolvemos essa atividade de acompanhar a conjuntura internacional, os fatos internacionais, os fatos globais que dialogam com o que acontece no Brasil. Por exemplo, o tema da corrupção, o tema da Lava Jato, que virou um tema latino-americano com ramificações na Europa, nos Estados Unidos. Um presidente caiu recentemente, o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, à luz das alegações de que teria se envolvido em esquemas ilegais com a empresa Odebrecht. Então, esta conexão do externo com o interno ilustra muito bem o que acontece no Brasil hoje. Também conosco o médico Dr. Arnaldo Lichtenstein. Prazer tê-lo aqui, Dr. Arnaldo. Prazer, Zancopé, muito obrigado pelo convite. Liviano, Alberto, velho companheiro. E vamos tentar ver a visão de um cidadão aqui nessas conturbações da política nacional, né? Um cidadão que é técnico do... Diretor técnico do Hospital das Clínicas. É uma função mais do que um cargo, né? Mas um médico. Médico, né? Médico. Também conosco o cientista político Ricardo Borges. Prazer tê-lo aqui, Ricardo. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. E, enfim, feliz de estar aqui conversando sobre coisas tranquilas, né, da vida política nacional e internacional, mas que exigem mais do que nunca diálogo, compreensão e aprofundamento. Mas, Ricardo, o que é a nova democracia? Nova Democracia é uma coalizão de movimentos, grupos e organizações que trabalham pela requalificação da vida pública no Brasil. Nos juntamos em 2017, lançamos ali um manifesto, trabalhamos uma campanha na reforma política no meio do ano passado e nesse ano estamos produzindo um pacto pela democracia, podemos falar dele mais para frente. Mas essa é a linha de trabalho. Eu não posso perder a oportunidade. Reforma política. Você imagina que um cientista político consegue apresentar alguma reforma para os políticos que a farão? Esse é um tema muito delicado, né? Assim, a reforma política. Disso. Pois é, a reforma política, a gente fala muito de reforma política, mas como se ela nunca acontecesse, né? Desde a Constituinte. E, na verdade, ela tem acontecido, né? Ano sim, ano não, a gente tem algum grau de reforma política, mas nunca é a reforma política que é responsiva às demandas da sociedade. Né? Tem ajuste político, exato, né? São mini-reformas, né? São ajustes, mas que muitas vezes têm impactos significativos, né? E que nos últimos anos tem só servido para aumentar o encastelamento de certas figuras ali no Os senhores são cientista político e eu sempre, quando vem à tona esse reforma política, quem faz uma reforma política são os políticos. Então, não vai além de um pequeno ajuste que os convenha. Mas veja, quem
é o político. O político é o representante do povo. O povo, quando elege alguém, dá para essa pessoa um mandato para ele proceder ao que lhe é de competência, no caso do legislativo, produzir leis, normas, dar conta de uma série de funções, dentre as quais analisar, avaliar o nosso sistema político e providenciar os aperfeiçoamentos, os ajustes. Acontece que no Brasil nós chegamos a um ponto em que pequenas mudanças incrementais não surtem o efeito necessário. Não é um problema só do Brasil, vamos prestar atenção nisso também. A ideia do partido político é uma ideia em falência no mundo inteiro. Vejam que as recentes eleições nos Estados Unidos, na França, trouxeram políticos que manejaram os partidos políticos, mas a partir de agendas individuais. Trump não é um indivíduo que representa o Partido Republicano. Exatamente. Ele usou o partido porque era a legenda necessária para viabilizar sua candidatura. Macron, na França, que, vamos dizer, é um contraponto democrático ao que é o populismo autoritário de um Trump, de um Putin, Macron igualmente sai do meio da administração estatal, tinha sido ministro, mas ele se organiza num partido, lá com uma forma que viabiliza a sua candidatura à margem dos partidos políticos tradicionais. Então, o mundo inteiro passa por esse requestionamento do que é o papel do partido político, do que é o papel da política, e isso também acontece no Brasil. O problema no Brasil é que a cleptocracia compete com a democracia, né? Então, nós precisamos não só de um ajuste, uma reforma política no sentido da viabilização do espaço em que disputas legítimas de poder se dão entre os diferentes interesses da sociedade, mas o próprio conceito que organiza essas disputas de poder, né? Que democracia é essa? Essa é a grande questão. E aí, eu acho que reforma não resolve. A gente está num ponto que é de ruptura, de revolução política. Revolução não no sentido de fazer uma revolução para pegar as armas. Revolução por dentro, né? Revolução por dentro. Pela institucionalidade. E a tecnologia que é o elemento que ajuda a fazer essa revolução. A minha pergunta é exatamente por este assunto que vem. Quando a gente imagina que senadores estejam lá no plenário discutindo leis, propostas que melhorem a vida, não é? Após a Justiça do Paraná negar pedido para que o ex-presidente Lula recebesse visitas de autoridades, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou a realização de uma diligência na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para verificar as condições de encarceramento de Lula e dos demais presos naquele edifício, né? A senadora Vanessa Grazottin, do PC do B, do Amazonas, autora do requerimento, diz que o fato comprova que, infelizmente, essa é uma prisão muito mais política do que jurídica. Doutor Liviano, ao invés de discutir problemas brasileiros, vão lá às expensas do erário público ainda. Pois é. Essa é uma questão que foi debatida nesses últimos dias na mídia, né? Porque ocorre o seguinte: houve uma visita, uma tentativa de visita surpresa por parte de uma comitiva de 9 governadores, né? Nós temos a questão penitenciária, que é gerida pelo juiz de execução criminal. No momento em que um preso ingressa no sistema, o juiz de execução ele tem que trabalhar com as regras do sistema. Existe um conjunto de regras, a lei de execução penal, e existem as diretrizes que precisam ser trabalhadas até para não se criar precedentes e que permitam ao juiz gerir o sistema. Lá no presídio em Curitiba, o dia de visitas é toda quarta-feira, né? E esses governadores, eles chegaram lá de surpresa na terça-feira e queriam obrigar o juiz, a juíza no caso, a permitir uma visita num dia em que não havia visita, em que não era permitida a visita. Eles queriam, na verdade, obrigá-la a instituir uma visita no dia em que não era permitida a visita. Criar uma lei específica para um determinado preso. Isso não é razoável. Isso é uma transgressão. É uma transgressão. Queria se criar uma lei específica para um determinado preso, né? E se cria todo um movimento como se aquele preso fosse uma entidade paranormal, ou divina, ou Dalai Lama, ou Nelson Mandela. É um preso que está cumprindo uma pena de 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro, como qualquer outro preso.
né? Não está sendo vítima de maus tratos na carceragem. Ele foi recebido no sistema com todos os cuidados. O juiz Sérgio Moro determinou a vedação ao uso de algemas. Ele está preso numa cela com todo respeito à sua dignidade, numa sala separada, com banheiro privativo, com televisão, tá certo? Com respeito à dignidade do seu cargo. E o que se teve aqui foi um grupo de governadores que são cidadãos, tá certo? Que não estão acima da lei, nem o preso e nem os governadores. Tem uma lei para governadores. Não existe uma lei para cidadãos governadores. Não existe uma lei para um cidadão ex-presidente. Nós não vivemos num país em que cada um tem uma lei para si. A lei é para todos, né? E o que eles quiseram era forçar a barra. E aí, isto aqui é um desdobramento dessa situação. Os senadores, nitidamente, estão querendo criar um fato, né? Na verdade, esta diligência sem inspeção, na verdade, não está preocupada com a dignidade humana do preso, porque Exato. não há qualquer reclamação de qualquer desrespeito à dignidade do preso. Está se querendo criar um fato político, as pessoas que estão morando perto do local em que há esta prisão estão sendo desrespeitadas, né? Existe barulho, existe desrespeito à sua condição de vida, tá certo? Então, o que nós estamos tendo ali é uma situação absolutamente desrespeitosa a essas pessoas. Está se querendo criar fatos, né? Quando se diz que a prisão é muito mais política que jurídica, houve o devido processo legal. Houve o exame das provas, houve o recurso, como qualquer pessoa tem. Esse é o sistema, né? Ninguém está acima da lei, né? Liviano, eu gostaria que essa senadora, que a Comissão de Direitos Humanos, exercesse esse poder que eles têm, essa competência de visitarem os presídios do Brasil, todos eles. Isso. Não só a carceragem da Polícia Muito Federal bem em Curitiba. colocado, Que Pfeiffer. se organizem num grupo Muito de trabalho bem, e muito percorram os 27 estados da Urso Federação. Branco, esses presídios Exato. todos com problemas. Aí Por sim. que Curitiba? Exato. Não há notícia de violação a direitos humanos em Curitiba? Vão a Natal, vão a Manaus, Isso. aqui no estado de São Paulo. Onde temos houve tantos- mortes em Exato. Belém? Então, Não houve aí- mortes em Belém? Exato. Por que lá não é prioridade? Onde houve mortes de presos? Será que Curitiba, onde não há nenhuma violação a direitos humanos noticiada, é mais importante do que onde houve morte de presos? Essa é a prioridade, direitos humanos? O Veja, senhor que é médico. a questão é muito pior. Quer dizer, dos 600 mil presos, talvez haja 600 mil. Não se sabe nem o número de presos no Brasil. Não há nenhum controle. É de acordo com a conveniência. Não há Alguns nenhum- falam em 700 mil. Não há outros nem falam em 600 controle mil. disso. Quer dizer, Isso. e se não tem nem noção de quantos estão presos, pelo menos 40% não tem nem julgamento. Quando se discute segunda, terceira, quarta, quinta, sexta instância, Tribunal de Haia, Organização dos Estados Americanos, quer dizer, logo vamos para isso, né? Mas a ideia, a grande maioria concreta dos presos que estão presos no sistema brasileiro, não se teve esse direito. As condições são absolutamente subhumanas mesmo. Quer dizer, falando do ponto de vista médico, grandes epidemias acontecem dentro das prisões. Tuberculose, AIDS por tatuagem, hepatite B, hepatite C, são doenças absurdamente prevalentes, letais, que fazem com que os presos lá tenham condições subhumanas mesmo. Quando se fala em prisão domiciliar por questões humanitárias, garanto que pelo menos 1/3 deveria sair das nossas prisões. Só Paulo Maluf Por, tem direito? por epidemias de doenças gravíssimas que estão matando os presos. Que não se sabe o número, que não se tem o menor direito de defesa. Como é a assistência médica na cadeia? Muito doutor? ruim, muito ruim, muito ruim. Quer dizer, para presos mortais, né? Quer dizer, sem os privilégios, sem celas especiais, existem epidemias absurdas. As pessoas estão sofrendo e morrendo muito. Drauzio Varela documentou isso muito bem nos seus livros, ainda da época do Carandiru, mas isso continua. Quer dizer, não é só decapitação no norte e no nordeste. As doenças endêmicas, quer dizer, que estão matando aos poucos, isso não se tem estatística nenhuma de quantos presos morrem por doenças epidêmicas dentro das prisões infecciosas.
O senhor falou de doenças por tatuagem, né? Hepatite B, hepatite C, AIDS, sem dúvida. Por aquelas tatuagens exatamente, feitas exatamente. Nossa, porque são, veja, as tatuagens são feitas com prego e com caneta, com tinta de caneta. Não existe a menor asepsia, a menor cuidado. E as tatuagens são linguagens internas da prisão. Sim. Quer dizer, esse é um código. É um código. É o código que desses não mexa comigo, que eu sou dessa facção, ou desse eu estou preso por esse motivo. Quer dizer, são códigos indeléveis para o resto da vida. E aí se pega doenças. Eu coloco meu chapéu de cidadão agora, ouvindo o Dr. Alberto falar, e é impressionante que a gente ainda continue falando a força que Lula tem, né, de pautar todo o debate sobre política no país, né? E isso de um lado, e do outro a gente vivendo num país como esse, com problemas tão graves, né? A gente aqui enfrentando problemas novos do século XXI, mas sem ter resolvido problemas do século XIX. Doenças né? medievais. Exato, anteriores ainda, né? Enfim, isso é absolutamente frustrante. Né? Mas, Ricardo, quando você fala na força, né, nessa, que a gente, os políticos estão incluindo o nome do Lula, Gleisi Lula Hoffmann, ela quer ser chamada, e outros mais por aí que estão... Essa força que você fala, seria uma força, não? Ou uma forçação? Eu acho que tem dos dois, né? Tem dos dois. A gente está nesse momento de tensionamento daquilo que é, não só tensionamento do debate político, tensionamento das instituições políticas, mas tensionamento também das práticas, né? Quer dizer, na Câmara Municipal aqui de São Paulo, os vereadores estavam já mudando o nome, porque não havia previsão no regimento ali da Câmara se você podia ou não mudar o seu nome, né? E aí, nas votações ali no plenário da Câmara, estava lá, de um lado você tinha os vereadores colocando Moro no nome, e outro, eles colocando Lula no nome. Por favor. Deixa eu dar um pitaco nisso. Quer dizer, veja, eu acho que tudo isso começou com aquele discurso do Lula antes de se entregar. Foi um discurso forte, não tenha dúvida, muitas vezes, dependendo da versão que você vê, poético, né? Outros questionam de que não sou mais um homem, sou uma ideia, veio do V de Vingança do filme, e completa a frase, as balas não matam ideias no filme, e aí começou a máscara de todo mundo ser igual. E aí começou, vou pôr Lula no nome. Isso é, por mais bonito, poético que possa ser, isso cria problemas enormes. Quando você sai do plano de homem e vai para um plano de ideias, o que eu acho pior, divindade, você começa a criar Antônio Conselheiro, você começa a criar Padre Cícero, ou seja, bem da origem da onde veio Lula, do interior do Nordeste, onde o messianismo, a divindade, impedia qualquer julgamento dos seus erros mortais. Então, a partir do momento que você está acima dos homens, não há críticas a serem feitas. Então, se você errou, isso é tudo passado por cima. E isso gera o contraponto e a divisão da sociedade. Então, aí fica, nós vamos ter o país dos Lulas e Moros. E isso é a pior coisa possível para o país. Arnaldo, isso é um retrocesso civilizatório. A gente está indo para o pré-iluminismo. Está voltando a uma barbárie. Essa é a realidade. A nossa discussão sobre reforma política perde todo o sentido aqui quando se tem esse tipo de abordagem do que é o espaço público. Se é Lula, se é Moro, isso não pode prevalecer. Esse tipo de simplificação da realidade, fortíssimo, sem dúvida, né? Tem uma força de arrebatamento enorme, mas as pessoas responsáveis têm que evitar isso a todo custo. O problema é que tem muita gente irresponsável, né? Que embarca nisso com interesses diretos, imediatistas, inconsequentes, que podem sim levar a que o Brasil, que a tão duras penas tenta progredir, tenta melhorar, tenta aperfeiçoar suas instituições, para um estágio pré-institucional. Eu complementaria da seguinte forma: eu acho que tudo o que está acontecendo só reforça o chamado pela reforma. Vira um pouco. Desculpa. Mas, enfim, para mim, o que está colocado aqui, enfim, a gente está nessa discussão que é muito centrada ali nas grandes lideranças políticas, seja de um lado ou de outro, reforça
que existe uma necessidade de mudanças no sistema que nos permitam oxigenar essa democracia, garantir que as institucionalidades sejam capazes de processar os conflitos que estão colocados, né, mais do que nunca, e a gente conseguir ter capacidade de olhar para o futuro do país. Enfim, é claro, é uma agenda, né? Coloquei logo na apresentação o clamor por uma reforma política, mas não é nem por um conteúdo específico da reforma política, mas sim para que nós, como sociedade, entendamos a necessidade de passar por esse processo, né? E que seja um processo participativo, né? Porque a sociedade possa ser incluída nesse debate e que a Câmara, né, o Congresso, a partir disso, possa revitalizar a confiança pública na sua instituição. Mas, Ricardo, quando se fala da população, a participação, não tem população, não tem participação da população. Eu, por exemplo, como jornalista, estive nas diretas já. Tancredo desceu e foi para o colégio eleitoral. Então, só este exemplo e tantos outros que se seguiram, né, neste nosso país. Só um exemplo. Então, era o clamor popular. Dizem que tinha 1 milhão de pessoas na Praça da Sé. E o Tancredo Neves desceu do palanque e foi para o colégio eleitoral. Perfeito. Eu discordaria de que não há participação. Eu acho que a gente tem mais participação do que a gente teve ao longo de toda a década de 90 e primeira década dos 2000. Né, e digo isso olhando para os últimos 5 anos, né, de jornadas de junho em 2013 e também todo o movimento pelo impeachment e também contrário ao impeachment que aconteceu ali de 15 e 16. E também a gente está falando de novas formas de participação, né? Formas online, formas de coletivos que se organizam e trabalham com pautas específicas. Né? Eu organizo já há 5 anos um evento chamado Virada Política, que é um evento de encontro de iniciativas políticas da sociedade civil. E o que a gente vê nos últimos 4 anos é um aumento significativo da quantidade e da qualidade de coletivos e debates que estão sendo produzidos na sociedade civil. Né? Talvez a gente não tenha um grande movimento como antes, que era um movimento por união, né? Enfim, o momento das diretas era um momento em que você tinha ali pessoas à direita e à esquerda pedindo por convergência, democracia. Né? Hoje você tem divergências. É isso, Agora, hoje você tem uma polarização que está marcada. Né? Ricardo, tudo que você está falando faz todo sentido para nós aqui, no plano da racionalidade, no plano das ideias do iluminismo, né? Das ideias que foram tão fundamentadas ali na Revolução Francesa, na Constituição Americana, que levaram a Constituição dos Estados Nacionais como nós temos hoje. Isso está muito bem. O que houve com essa reverberação midiática da fala do senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi um ato terrorista à democracia. Essa é a realidade, isso tem que ser dito. Dizer que uma pessoa se torna uma ideia, se santifica, se messianiza, é atentar contra tudo isso que nós estamos falando. O impacto disso, nós estamos começando a sentir as ondas, né? As pessoas colocando o nome de Lula no próprio nome, tatuando Lula. Isso rompe com toda a ideia de democracia, a institucionalidade tão duramente cultivada pelo Ocidente nos últimos 300 anos, e aqui no Brasil, nem falar, né? Com a matriz de desigualdade da qual nós nos originamos, ainda um trabalho muito mais doloroso. Eu quero pegar carona nisso que o Pfeiffer acabou de dizer. Mais além, Pfeiffer, quando estávamos para julgar a apelação do processo do Lula, a presidente do partido disse que para prendê-lo seria necessário morrer gente. Aquilo era um blefe. Né? A história, o processo histórico mostrou que aquilo era um blefe. Né? E agora nós estamos vendo novos blefes sendo ditos. Né? Quando está se falando que ele é candidato. Ele está preso, está cumprindo pena, e todo mundo sabe que nós estamos em plena vigência da lei da ficha limpa. E Lula é ficha suja. Né? O que nós estamos vivenciando? Nós sabemos que o registro das candidaturas ocorrerá em agosto. E o prazo final para o pronunciamento da Justiça Eleitoral é setembro. Né? Então, o que está se processando? Não há plano B para o partido de Lula. Então ele quer se beneficiar do fato de que ele é uma figura notória e indevidamente quer iludir os eleitores, né, e ganhar tempo,
fazer com que as pessoas imaginem que ele ainda é candidato, quando, na verdade, pela lei, ele não pode ser candidato, ele é ficha suja, e é bom que essas pessoas lembrem que a lei da ficha limpa foi uma lei aprovada por força de um projeto de iniciativa popular. Está aqui o Ricardo, da Nova Democracia. Esse é um projeto que nasceu por iniciativa popular e quem sancionou foi Lula. Lula sancionou. E é um projeto que veio de iniciativa popular. Uma ideia do povo. Ideia do povo. E Lula sancionou este projeto. E Lula e o partido estão tendo uma atitude de desrespeito, de engodo ao povo. Como se ele fosse ficha limpa. Ele não é. Ele não pode ser candidato. Isso é uma enganação. Ele não poderá ser candidato. Ele é ficha suja. O partido terá que apresentar outro candidato, mas ele não nega que é candidato, para que o nome fique inflado e às vésperas da eleição, que o prazo final do TSE é a 20 dias das eleições. 19 de setembro, não é isso? É por aí. Muito perto das Muito eleições. Se não houver recursos. Pois é. Aí apresenta-se um nome e aí tenta-se fazer com que este nome se torne herdeiro político dos votos. Isto é sórdido. Isto é oportunista. Isto é jogo sujo. Isto é desleal. Isto é enganar os eleitores. Tá certo? Mas, doutor Isso que Liviano, você está falando, precisamos esclarecer tudo isso também. Estamos na vigência da lei da ficha limpa, que o ministro Gilmar Mendes, lamentavelmente, se referiu como uma lei feita por bêbados. Mais respeito ao povo, ministro. Esta é uma lei que nasceu de iniciativa do povo. Nasceu de iniciativa da sociedade. Mais respeito ao povo, ministro. doutor Quem Liviano, sancionou foi doutor- o presidente Lula. Isso. Doutor Liviano, tem só um aspecto. O prazo eleitoral é um, e ele ser inelegível, o senhor está dizendo, ele é ficha suja, é inelegível, mas só no momento em que o TSE não aceitar a candidatura dele, que é 19 de setembro, é que cai a ficha. Porque, por enquanto, vão ficar com essa história. Cai a ficha suja. Cai a ficha suja. Vamos ficar com essa história de que ele é candidato. Não, mas Isso veja, eu acho que esse não é mais vai um dos problemas, ser, né? né? Quer dizer, a ideia dos recursos e recursos. Eu, pessoalmente, acho que vai se haver uma brecha para a lei da ficha limpa em termos de recurso, não que ele vá ser candidato para a eleição. Aliás, o ideal seria ele ser candidato ficha limpa e perder, né? Mas a ideia é, porque ele não tem a maioria da população como ele teve antes. Mas a minha pergunta, Liviano, se você vê alguma brecha em recursos para não se impugnar a candidatura dele antes do primeiro turno de eleição. Essa é a minha grande preocupação. Que você pode ter um extremo de que você tenha o parecer do Tribunal Superior Eleitoral negando, mas como não se esgotaram os recursos, que está em moda, vai se ter um pedido Habeas corpus preventivo. Isso. Habeas corpus eleitoral, alguma o coisa habeas assim. corpus eleitoral, Eleitoral. o embargos dos embargos, Olha, como está na moda. Arnaldo. E aí, ele de dentro da cadeia pode ir para o segundo turno, eventualmente, se for. Quer dizer, essas leis... Ou de dentro da cadeia governar o país. Pois se tem gente preso que opera o sistema financeiro, Pode governar faz o pagamento, né? Tem um dos Ou presos o Temer lá, poderia escolher um o dos Marcola presos, para ser ministro da Segurança. mas um dos presos Né? agora descobriu-se Se que Mengele ele, tivesse cumprindo vivo, podia ser pena, ministro da estava Saúde. pagando advogado. Né? Um dos presos famosos aí, descobriu-se que ele está pagando advogado enquanto está preso. Não é que uma empresa tenha pago, saiu da conta dele. Então, Deixa eu tentar responder essa Pois não, questão por do favor. Arnaldo. Bom, a gente nunca pode esquecer que direito é, acima de tudo, razoabilidade e bom senso. Né? Ao lado disso, o direito é uma ciência interpretativa. Nós estamos vendo todos os dias, e a sociedade está acompanhando todos esses julgamentos, habeas corpus e tudo mais. Então, todas as decisões, todas essas questões estão sujeitas à interpretação. O próprio habeas corpus que você mencionou, na essência, é um instrumento jurídico extraordinário, excepcional, para garantir o direito à liberdade. Mas ele foi alargado, ele foi ampliado. Né? E uma pessoa pode, através de um habeas corpus, por exemplo, pode discutir
a viabilidade de um processo criminal, uma acusação de um caso que não gere pena privativa de liberdade. Tamanha é a ampliação, né? Ou seja, você discute a justa causa num caso que não causa prisão, né? Então você tem uma elasticidade gigante. O Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, ele cuida de tudo. Então, eu não duvido de mais nada. A segurança jurídica, ela é algo muito movediço, infelizmente. Tudo é possível, lamentavelmente. Isso é uma coisa que nos angustia. Nós não conseguimos enxergar na justiça um porto seguro, porque tudo é mutável, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, como dizia Karl Marx, em né? fevereiro de 2016, Pfeiffer, o Supremo, por 7-4, sob a relatoria de Teori Zavascki, tomou uma das decisões mais importantes da história da nossa justiça. E o mundo caminha nessa direção. Após condenação em segundo grau, você pode começar a cumprir a pena. Duplo grau de jurisdição, cumprido isso. Porque primeiro e segundo grau você examina provas. Sim. E você examina o direito, a lei é primeiro e segundo grau. Depois disso, é violação à lei federal, é violação à Constituição. Não tem mais o que fazer. França e Estados Unidos, por exemplo, depois do primeiro grau é prisão. Sabe? Então, não, porque está na Constituição a presunção de inocência. Aquilo é um princípio, não é uma norma. A Declaração Universal de Direitos Humanos não dá valor absoluto a isso. Então se faz um carnaval para construir estas interpretações visando a impunidade. Não há no nosso ordenamento o direito à impunidade. Isso não existe. Tenta-se construir uma teorização para ter-se o direito à impunidade. Isso não existe. Em nenhum lugar do mundo você tem o direito ao 4 graus para você punir a pessoa. Olha, Nós viramos motivo de piada no mundo. Aqui no Brasil, para não se imaginar que a justiça mire só um alvo, né? O presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, marcou para terça-feira o julgamento de denúncia contra o senador Aécio Neves por obstrução à justiça e corrupção passiva. Aécio foi gravado pedindo R$2 milhões a Joesley Batista da JBS. Dinheiro teria sido pago a Menderson Lima e Frederico Medeiros em 4 parcelas de 500 mil. Parcelas ainda, hein? Foi um negócio interessante. Parcelinha, né? A gente dá uma quebradinha aí, né? Foi no rotativa, Ricardo, você Débito acredita crédito, em reforma política? O cara consegue parcelar a propina. Mas isso aqui é tolerância. Mas é justamente por isso que eu acredito. É justamente por isso que eu acredito. Todos esses episódios de corrupção, na verdade, só aumentam a urgência disso, né? E aí, de novo, não depende de qual é a sua posição no espectro político-ideológico, né? Você pode chamar isso de um mecanismo, você pode chamar isso de... rotina. Enfim. Departamento de Operações Estruturadas. O ponto é que está aí, está colocado, né? Assim, eu acho muito curioso como a pauta de corrupção tenha se colocado em um lugar só no espectro, né? Quer dizer, parece que falar de corrupção é uma coisa só à direita e a esquerda se esquiva disso. E esse é um debate que tem que ser universal. A sociedade brasileira inteira, em peso, tem que discutir isso severamente, né? Porque está colocado, para quem quiser ver, que isso está perpassando todos os partidos, as principais lideranças políticas do Brasil nos últimos 20, 30 anos. Muito bem colocado, Ricardo. A esquerda se comporta como se esse fosse um tema da direita. A esquerda não comete corrupção, né? A esquerda é santificada. Né? Não, mas me permita corrigir, mas eu digo assim, a pauta de corrupção, trazer isso como algo importante na agenda política, tem ficado, só a direita traz isso, e a esquerda não tem trazido como pauta importante. Claro. A corrupção é ambidestra. Mas isso. Pfeiffer, você já se imaginou? Bem, Você já se imaginou fazendo um comentário de que a propina é parcelada? Não, isso é realmente... Não. Realmente aí vai ter ação porque eu juro, né? Porque o parcelamento... É isso que eu quero saber. São 4 parcelas iguais? Pois ou vai ter correção aí? E a multa se atrasar? Vai ter também? Corta a mão, é hilário. Tem contrato. Eu estou ouvindo a conversa que o Ricardo suscitou, muito boa, sobre a corrupção como sendo um tema nacional, um tema da sociedade, não um tema de um lado ou de outro do espectro ideológico. Mas lembro aqui
que o tema do combate à corrupção é um tema internacional e global. Perfeito. A Organização para a Perfeito. Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, tem toda uma normativa e o Brasil é signatário recente dessas normativas, códigos de combate à corrupção das corporações transnacionais, a corrupção dos agentes públicos. Tudo isso veio, de certa maneira, de fora para dentro. O Brasil teve que se amoldar a esses regimes internacionais, salutares, saneadores das práticas internacionais. O tema dos paraísos fiscais, por exemplo, né? Para lavagem de dinheiro, lavagem essa que é de corrupção, de narcotráfico, todos os ilícitos são encadeados. Não pense que a corrupção ela termina em si mesma, ela está ligada ao narcotráfico, está ligada ao tráfico de pessoas, está ligada ao tráfico de armas. Sim. A corrupção é o alemão, é a maré, é tudo uma coisa só. Perfeito. E é o Estado Islâmico, e é a Coreia do Norte, está tudo ligado. E o Moisés Naim tem um livro brilhante, Moisés Naim, que é um cientista político venezuelano, radicado nos Estados Unidos, chamado Ilícito, em que ele desvela essa característica transnacional dos ilícitos, inclusive da corrupção, e a enorme dificuldade que os Estados nacionais têm de combater esses fenômenos, dentre os quais a corrupção. Eu acho interessante esse comentário do Pfeiffer, porque alguns políticos andaram dizendo que a culpa de toda a corrupção é da Lava Jato. Que a Lava Jato é que botou o país nessa situação. Parece até aquela propaganda do posto Ipiranga. Tudo é culpa da Lava Jato. Crise econômica, desemprego, falta da vacina da febre amarela, aumento da natalidade, tudo é culpa da Lava Jato. E na convenção da OCDE, Pfeiffer, no artigo 5º, exatamente, está expresso ali que não se pode deixar de punir a corrupção das empresas por força do dano à atividade econômica. Claro. Está expresso isso num compromisso internacional do qual o Brasil é subscritor. Então isso é um argumento ridículo, ignorante, de gente mal intencionada. E eu queria só fazer uma ressalva para ser justo com as esquerdas, porque, de fato, a pauta de corrupção, ou melhor, a pauta por transparência, avançou muito durante a gestão Lula e Dilma. Muito como uma demanda, uma resposta às demandas que vem da sociedade, né? Mas não só a lei da ficha limpa, a gente pode falar aqui outras medidas, né? Lei de acesso à informação, delação premiada, enfim, a autonomia... Lei anticorrupção. A lei anticorrupção, enfim, todas as agendas que foram abraçadas de fato pelo PT e hoje, paradoxalmente, parece não se poder falar mais de corrupção como uma agenda, ou combate à corrupção como uma agenda positiva. Será que se antevia essa impunidade? Será? Porque é paradoxal, né? Ou um governo que fez andar uma pauta nesse sentido, não pressupondo que em algum momento ele pudesse ser pilhado, ou seus representantes serem pilhados justamente no bojo dessas normativas todas. Será que havia essa sensação de impunidade? Será que se tinha, doutor Liviano, o conhecimento do funcionamento, não do funcionamento do judiciário, do mau uso de expedientes ligados ao direito que protelam, que mantêm a impunidade, que permitem a prescrição? É um paradoxo, porque de um lado, como o Ricardo bem colocou, nós temos isso, e de outro lado, nos áudios que o país todo tomou conhecimento, há referência a figuras que foram nomeadas como ingratos, né? Então é um grande paradoxo, não é, Ricardo? Sim. Eu vou pedir a gentileza dos senhores para conversar com a Gisele Souza, da AFIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala. Vamos falar hoje sobre o teto do serviço público, Gisele. Para quando a votação sobre o teto do serviço público será proposta? Então, Zancopé, o relator do projeto sobre o teto remuneratório do setor público, deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, disse que vai propor a votação do texto na comissão especial em abril, mesmo que não consiga receber os dados sobre os rendimentos que têm furado o teto no Ministério Público e no Judiciário. E qual a principal proposta do relatório? A ideia do relator é propor o pagamento de auxílio moradia só a servidores que tenham de sair de sua cidade para trabalhar em outro local temporariamente. Rubens Bueno disse que, desta forma, o benefício seria indenizatório.
O que é indenizatório? Evidente que isso não pode ser somado ao que ganha o juiz. Aquilo que for remuneratório tem que ser somado, tem de estar dentro do teto, afirmou o deputado. Mas fala-se tanto em audiência pública. Aconteceu alguma audiência pública para discutir o projeto com representantes dos servidores? Sim, Zancopé. No ano passado, na audiência pública da comissão, representantes de associações de juízes e de defensores públicos sugeriram o fim do auxílio moradia em troca de um adicional por tempo de carreira. Mas o deputado Rubens Bueno acredita que é preciso separar as coisas. Se tiver de ter aumento de salário, isso é outra discussão que se dá no Poder Judiciário, defendeu o relator do projeto. Nós poderíamos resumir o que o projeto poderá regulamentar? O projeto de lei em análise na Câmara regulamenta o que deve e o que não deve ser submetido ao teto remuneratório previsto na Constituição para todo o funcionalismo público, hoje de 33.700. Mesmo assim, alguns juízes têm relacionado a restrição do auxílio moradia a uma possível manobra para atacar a Operação Lava Jato. Gisele Souza, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e um grande abraço a todos os ouvintes do programa Gente que Fala. Esta parceria nós mantemos desde o início do Gente que Fala, já há 18 anos estamos no ar, e esta parceria vem desde o início do nosso Gente que Fala. Hoje é gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento Ministério Público Democrático. Nós já temos algumas perguntas aqui que eu gostaria de repassar aos senhores. Aliás, o Jaime do Jardim Bom Filhole está conosco desde o início do Gente que Fala. Pfeiffer, o Jaime pergunta por que não é mais a Lava Jato que irá investigar o ex-governador Alckmin? Porque o ex-governador Alckmin perdeu o foro privilegiado, né, agora, e ele vem para a primeira instância. A investigação, só para colocar a coisa aqui dentro do que é. O governador Alckmin tem alguma ligação com casos estabelecidos no estado de São Paulo. Essas investigações estão em curso. Ele perde o foro privilegiado como qualquer político com mandato que renunciou ao seu cargo agora no dia 7 de abril. Isso vem para a primeira instância. Doutor Liviano, me ajude aqui, eu estou um pouco... Quero entender direito também isso. O Alckmin não é investigado pela Lava Jato? Agora eu fiquei um pouco confuso, sinceramente. Não, é que a notícia que veio à tona é que esse assunto seria submetido à justiça eleitoral. Né? Nós não temos informações ainda muito profundas a respeito disso. Né? Mas pelo que foi noticiado na mídia essa semana, isso seria... examinado pela Justiça Eleitoral. O que não pode acontecer... São denúncias com relação às obras aqui no estado de São Paulo que estão restritas à Justiça no estado de São Paulo e não à Lava Jato. Correto? O que não pode acontecer, essa questão do timbre Lava Jato, as pessoas, talvez isso satisfaça o nosso querido amigo Jaime, telespectador assíduo. Lava Jato é uma marca de justiça que funciona. Né? Agora, veja, não é só a Lava Jato que investiga. Né? Nós temos milhares de juízes, procuradores e promotores que trabalham. Não se tenha a impressão equivocada que só aquele que traz a etiqueta Lava Jato que está trabalhando. Né? Pouco importa se alguém que está designado na Operação Lava Jato fará a investigação. O que importa, Jaime, é que nós tenhamos o Ministério Público Federal ou estadual, dependendo da natureza do interesse do bem jurídico afetado, que faça o trabalho. Isso é que importa. E que a sociedade acompanhe e fiscalize. Né? O que importa é que nós estejamos acompanhando isso, como bem colocou o Pfeiffer, pelo fato de ter renunciado ao mandato de governador para se candidatar a presidente, ele não tem mais foro privilegiado. O que importa é que esta investigação siga, que haja a devida apuração dos fatos e que isso não seja engavetado. Isso é que importa. Se é etiqueta Lava Jato ou não Lava Jato,
é o sistema de justiça que tem que atuar, que funcionar, que nós evoluamos cada vez mais e que todos cumpram o seu papel. Perfeito. Pouco importa. Perfeito. Doutor Liviano, com profundo brilhantismo, habitual brilhantismo, esclareceu a dúvida do Jaime e um pouco desmistifica, e isso é importante, esses rótulos, essas simplificações. Eu agradeço ao Jaime por ter suscitado essa questão. Lava Jato é um complexo de operações de investigação, tanto que são já dezenas de etapas, com ramificações, que se comunicam com outras operações e que devem dotar o sistema de justiça nacional da eficácia que nós desejamos dele. Vamos saudar os colegas da Lava Jato, mas nós temos inúmeros colegas que fazem um extraordinário trabalho, pouco importando se tem ou não a etiqueta da Lava Jato. Exato. E se o governador Alckmin sai da Lava Jato e vai para outra, não importa. Se há algum tipo de indício, que seja investigado. Exatamente. E a justiça que seja feita. A gente vai seguir para uma outra questão? Não, pois não. Mas não, eu queria, justamente nesse mote de vamos nos livrar dos rótulos e tal, por que o foro privilegiado, assim conhecido, né, mas é o foro por prerrogativa de função, impede que Alckmin seja propriamente julgado? Quer dizer, o que há nesse processo, né, que impede que quando um político que está ocupando um cargo público e tem esse direito, não seja julgado efetivamente? Quer dizer, o que trava isso? É a incapacidade do STF ou das cortes superiores em julgar isso? Congela o jogo? Uma pergunta, mas congela? Então, Ricardo, a questão é a seguinte, e esse é um debate que é muito importante que seja feito todos os dias e cada vez mais os telespectadores tenham essa percepção, estejam conscientes e cobrem. Isto foi colocado na Constituição lá atrás, quando se imaginava que nós teríamos poucos casos envolvendo altas autoridades. Poucos e raros, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que um monte de autoridades tem problemas com a justiça. Tá certo? Então, o que acontece é que os tribunais superiores eles não têm condições de dar conta desta demanda. Tudo bem? Eles não foram concebidos para isto. Perfeito. Eles foram concebidos para serem os guardiões da cidadania. Eles foram concebidos para julgarem recursos extraordinários, ações diretas de inconstitucionalidade. Quando você dá a eles o papel de serem os responsáveis por esses casos, eles têm que colher prova, ouvir testemunha e tudo mais. E aí fica atravancado o funcionamento do tribunal. Os casos prescrevem e fica o gosto amargo da impunidade. O projeto FGV em números se dedicou a verificar a produtividade do Supremo. 2011, Ricardo, a 2016, deram entrada no Supremo 404 ações penais. 0,74% resultou em condenação. Não tem infraestrutura para gerar resultado. Posso só fazer um breve esclarecimento? Existe uma questão precedente quanto ao conceito do foro privilegiado que se refere ao seguinte: o mandato é um bem público. Não pertence à pessoa, pertence à coletividade, aos cidadãos que falam para um determinado indivíduo cumprir uma determinada função. A excessiva, e esse é o fundamento de haver essa qualificação a quem cumpre mandato de ter um julgamento diferenciado. É evitar o hiperativismo de primeira instância que pode turbar, pode atrapalhar o desempenho do mandato. É uma espécie de proteção que, se pensando que as pessoas são honestas, probas, saberão gerir a coisa pública, faz sentido. Porque senão, por mera motivação ideológica, partidária, alguém pode começar a apresentar ações contra um determinado político, isso atrapalha o cumprimento do mandato. O problema é que nós vimos a deturpação deste conceito. E tem outro aspecto, só complementando o que o Alberto falou. Lá atrás, o sistema de justiça mais frágil, os juízes de primeiro grau eram mais sujeitos às pressões dos coronéis. Sérgio Moro é um juiz de primeiro grau, Marcelo Bretas é juiz de primeiro grau. São homens fracos, medrosos.
Então nós estamos vivendo um outro momento da história da justiça. Doutor Liviano, uma pergunta está dirigida, eu prefiro colocar para o senhor. A Maria da Cidade Patriarca pergunta se não tem como cortar o salário de senadores que, ao invés de trabalhar, querem visitar Lula. Tá. Muito bom. O Ministério Maria. Público pode... Tá. Maria. Maria, quem deveria cortar esses salários, Maria? É o senador Eunício, investigado pela Lava Jato. Você acha, Maria, que Eunício Oliveira, vulgo índio, cortará o salário dos seus pares? Alguém aqui na mesa acredita nisso? Eu não acredito. Tem outras pessoas que podem cortar o salário dos senadores, somos nós, população, ao não elegê-los. Boa! Essa é uma boa. E aí, isso eu não falo especificamente para quem quer visitar ou não o Lula, mas para qualquer representante que não cumpra com aquilo que lhe foi designado. Nada com Esse relação, é o melhor caminho, Ricardo. Nada com relação à época anterior, Renovação que você política. não conheceu, mas nós temos autonomia para caçar qualquer um, né? Pois é. Né? Esse é o Renovação política. De 4 em 4 anos a gente tem esta oportunidade no nosso dedo. É isso mesmo. Ricardo, Marta de Santo Amaro, qual será o espaço da extrema-direita e da extrema-esquerda na nova democracia? Tem nova democracia? É o nome Tem da organização. Tem uma nova democracia em construção, certamente. Que provocar aí. Na nova democracia é necessário que exista um espaço para o pluralismo. Existe um entendimento de que o pluralismo nos fortalece e é por isso que optamos pela democracia enquanto sociedade, pelo regime. Dito isso, quer dizer, quem que são os adversários? Quem que não cabe dentro desse campo democrático? São os autoritários. São aqueles que não comungam dos valores e dos princípios de um regime democrático. Esses não cabem e esses, a meu ver, são os que a gente coloca aqui como de extrema, seja a esquerda ou a direita. Né? O autoritarismo não cabe, né? A violência política não cabe. O que a gente precisa fomentar é um espaço de diálogo que seja embativo, né? Que, enfim, haja ali um debate virtuoso de ideias, né? E que a gente consiga criar ou recriar por dentro as nossas instituições para que elas consigam processar esses conflitos. A última pergunta, doutor Arnaldo, rapidamente. Alice de São Bernardo pergunta o que o Poder Judiciário e o Ministério Público, eu até fico em dúvida se poderia ser endereçado ao senhor, né? O que o Poder Judiciário poderia fazer contra as más condições de nossas cadeias, que o senhor citou no início do nosso programa. Eu ajudo o Arnaldo. As cadeias poderiam não ter más condições se tivesse o número de presos compatíveis. O que se tem é 3, 4, 10 vezes mais. Quer dizer, se você tiver uma cela para caber 4 e tem 40, isso é o foco de disseminação de doenças. Quer dizer, disseminação de qualquer pessoa que está doente lá, os 40 ficam automaticamente doentes. Independente de promiscuidade sexual ou promiscuidade de sangue com a tatuagem. Quer dizer, o fato de um gripado em casa, todos ficam em casa. Imagina isso no amontoado de 40 pessoas. E as pessoas não são as mais nutridas, né? As condições de alimentação são péssimas, tantos escândalos de comida servida nas cadeias, né? Por, de novo, corrupção no serviço de alimentação. Ou seja, você não tem condições físicas para as pessoas não têm por si só condições de saúde, não existe nenhum sistema possível de contenção de doenças nessa situação, o sistema médico das cadeias é péssimo, retaguarda para presidiários são ineficientes de saúde, ou seja, nada que tenha qualquer esperança de mudança disso, a menos que 400 mil presos que estão lá sem julgamento sejam imediatamente soltos, né? E aí entraria uma questão muito difícil de ser abordada. Por quê? Porque teriam os mesmos direitos de quem espera a condenação de segunda ou terceira ou em julgado, né? Quer dizer, então isso daí é uma diferenciação social muito grande. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao Dr. Arnaldo Lichtenstein, que esteve conosco, os cientistas políticos Alberto Pfeiffer e Ricardo Borges, e o Dr. Roberto Liviano, que é responsável por essa parceria Gente do MPD que Fala. É muito bom tê-lo aqui, Dr. Liviano.
Final desta edição, estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.